Graças e paz, querido. Tudo bom com vocês aí? Para mim é motivo de muita alegria voltar aí a gravar aí para vocês, passar um pouco daquilo que o Senhor tem confiado a nós. E como sempre, né, eu queria já pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscrevesse, curtisse aí, compartilhasse, deixasse teu comentário aí, a tua crítica, que tudo aquilo que for construtivo, acredito que o Senhor tem usado também para que a gente venha cada vez mais estar melhorando. Então tem nossas redes aí sociais aí para você seguir, Facebook, Instagram. Aguardem aí que o ano de 2021 vai trazer muitas novidades aí também, coisas bastante legais aí para o crescimento da obra de Deus, do seu reino. E como tem sido de outras vezes, aí o Senhor tem uma palavra poderosa aí da parte de Deus para nossas vidas. Eu acredito que o Senhor irá falar muito conosco nesse momento. Então é a Babel cristã, é um tema bastante curioso aí. Algo que o Senhor, quando eu estava meditando, né, nessa palavra, o Senhor tratou comigo de uma forma especial. Assim como muitos têm feito, né? Acredito que você também tenha feito assim também. Se não fez ou não está fazendo, melhor dizendo, eu queria indicar isso a você. Tire esse ano para ler novamente a Bíblia toda aí. Tentar ler a Bíblia em um ano. Se você não conseguiu, se esforce novamente, tente. O negócio é você não desistir. Você consegue ler a Bíblia facilmente em um ano. Tem vários aplicativos aí para o celular que vai lhe ajudar. Algumas Bíblias até tem uma forma de você marcar lá na parte de trás da Bíblia a sua leitura diária. Então você tem vários programas e planejamentos aí de leitura anual e você vai procurar o que mais se adequa a você. Tem sequencial, tem alternado, tem cronológico, enfim. Hashtag aí, então fica a dica para você. E quando eu comecei novamente a ler a Bíblia esse ano, e eu li a história da Torre de Babel, acredito que você deve conhecer a história. O Senhor tratou comigo trazendo para a atualidade aí dos nossos dias em que estamos vivendo e trouxe esse tema aí poderoso que Deus tratou muito comigo no momento em que eu estava preparando essa palavra, a Babel cristã, e eu acredito que o Senhor também irá falar com você nesse momento. Então, para darmos início aí, abre tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 11, Gênesis 11, versículos do 1 ao 9, que vai falar assim, que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície da terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemos-los bem, e os tijolos sirvam de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vinde, e edifiquemos para nós uma cidade cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De sorte que o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, e chamou-se-lhe por isso o nome daquela cidade Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. História extraordinária, uma história que podemos tirar várias lições daqui dessa história. Mas a lição que eu queria trazer para você nesse momento é trazendo para o nosso contexto atual, o período que a gente está vivendo aí. Babel significa confusão, uma linguagem variada, uma comunicação errônea. As pessoas falavam e não eram compreendidas. Alguns acreditam que foi daí que surgiu as várias linguagens que temos hoje. Então não vou entrar muito nesse mérito aí dessa questão das formas de pensar em cima dessa história aí, mas o propósito hoje é que a gente entenda que existe algo poderoso e extraordinário na unidade da igreja. Note que quando o Senhor estava vendo esse feito, isso que eles estavam intentando fazer, o Senhor disse que eis que o povo fala como em uma só linguagem, e em decorrência disso não haverá restrição para o que eles intentarem fazer. Aí o Senhor chega e faz, vamos descer lá e confundir a linguagem
para que eles não se entendam e aquilo que eles estavam tentando fazer seja frustrado, aquele plano e aquele projeto. A gente precisa entender o poder que há nessa unidade. E assim como Deus entendeu aquilo, o diabo também, ele entende o poder que existe na unidade. Para a gente entender um pouco isso que eu estou querendo trazer nesse momento, lá em 2 Coríntios capítulo 2:11, vai falar que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não podemos lhe ignorar os seus desígnios. Então, ele tem todo o seu planejamento de astúcia por meio das suas formas de trabalhar, para semear a desunião também, semear de certa forma e estabelecer de tal forma naquele local que a unidade da igreja ela vai se dissipando. E isso, quando a gente lê lá no Salmo 133, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no Salmo 133, um salmo bastante conhecido, que vai falar um pouco também dessa questão da unidade, da importância da unidade, que é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e desce por sua barba, e desce sobre as orlas de suas vestes, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Entenda isso. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Veja o poder da união. E aqui está falando da questão do sacerdote, que é um óleo como que desce sobre a cabeça, a autoridade. Aqui vai falar de barba, aqui vai falar de uma posição de honra, aqui vai falar sobre vestes, enfim, vai trazer para a importância do líder, da liderança, permanecer, para que aquele povo fique unido, trazendo a responsabilidade para o líder de manter o povo unido. Veja quais foram as últimas palavras de Jesus antes de partir nessa terra. Isso está lá em João capítulo 17, do versículos 20 ao 23. João capítulo 17, versículos do 20 ao 23. Avança aí um pouquinho com a Bíblia. Você vai ver o Senhor dizendo: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que ainda hão de vir. Estava falando de mim e está falando de você. E que por intermédio do que? Da sua palavra, a fim de que todos sejam um, assim como é eu e o Senhor, o Pai em mim e eu em ti, também sejam ele como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam mais uma vez aqui um, como nós somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Veja que o Senhor está condicionando a unidade do corpo àquilo que ele revelou por meio do Pai a Jesus aqui nessa terra. Note que quanto mais unidos formos como igreja, mais a glória de Deus será revelada a este mundo. Entenda, quanto mais unidos formos, mais o plano de Deus será estabelecido aqui nesse mundo. Ao longo dos anos, a gente precisa entender que as nossas divergências doutrinárias, ela tem causado muito mais desunião do que crescimento no reino, a tal ponto que o Senhor estabeleceu a sua igreja aqui nessa terra. A gente precisa entender que o Senhor não estabeleceu um nome de uma igreja especificamente. Você não vai ver isso na Bíblia, mas o Senhor estabeleceu a sua igreja. Igrejas são pessoas, as pessoas é que são as igrejas, mas eu não vou entrar nisso no momento. Mas o Senhor morreu na cruz do Calvário por nossas vidas, para que a gente vivesse como irmãos. Mas hoje, infelizmente, as nossas divergências teológicas têm nos afastado de tal forma que muitas vezes estamos deixando de ser irmãos e estamos mais parecendo primos. E quando não primos, primos até de segundo e de terceiro grau. A gente precisa entender, se não
a primeira, mas uma das grandes divergências teológicas, das grandes divergências doutrinárias que você vai ver registrada no Novo Testamento. Anote aí para que você não perca. Eu vou deixar a descrição do versículo aí no vídeo para você. Vai estar lá em Gálatas 2, do 11 ao 21, e Gálatas 5, do 1 ao 15. Eu vou deixar um tempo longo aí essas referências para vocês, e eu vou dizer aqui de uma forma bem resumida para você que divergência foi essa. Foi a divergência da lei versus a graça. Paulo vai falar por vez que aqueles que viveram e experimentaram a salvação de Jesus Cristo na cruz e voltaram para a prática da lei, caíram da graça. A gente vai ver que teve muito problema na igreja com relação a isso. Aqueles que queriam voltar às obras da lei e aqueles que entendiam que não estavam sobre o jugo da lei. E isso gerava muita desunião, isso gerou muito problema, a tal ponto de que as pessoas estavam deixando de ser alcançadas pela graça de Cristo, porque estavam querendo viver presas ao jugo da lei. A gente precisa entender que isso não é muito diferente dos dias atuais, onde a gente está muito mais se preocupando com os nossos usos e costumes do que com aquilo que realmente importa para ir para os céus. E muitos não sabem responder essa pergunta. A gente tem colocado, infelizmente, os nossos usos e costumes acima daquilo que o Senhor determinou para nós nas suas sagradas palavras, na Bíblia Sagrada. E a gente precisa entender, usos e costumes, eu não estou aqui criticando, eles são bons. Se você está numa igreja que tem um determinado uso e costume, obedeça, siga. Mas a gente precisa entender que muitas almas têm se perdido, porque temos colocado isso acima daquilo que é o essencial. Existe uma frase aí bastante conhecida e é direcionada, disseram que é de Agostinho, tu diz que é dos Wesley, dos irmãos Wesley, dos Moráveis, enfim. A frase é: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; mas em tudo, o amor. A gente precisa entender que o amor, como está escrito lá em Colossenses 13, do 14 ao 15, eu queria que você corresse lá, desse um pulo Jedi lá. Eu vou falar de forma bem resumida lá o que está escrito lá em Colossenses 13, do 14. Colossenses 3, do 14 ao 15. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo perfeito da paz. E seja a paz de Cristo o arbítrio entre o vosso coração, ao qual também foste chamado em um só corpo, e sejam agradecidos. A gente vai ver aqui que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Então, esse evangelho que temos vivido, ele tem que estar alicerçado no amor, porque este é o vínculo da perfeição. Então, a Babel Cristã traz para nós esse entendimento que muitas vezes estamos vivendo formas variadas de linguagem e que tem trazido, infelizmente, muito mais desunião e contenda do que o amor de Cristo para alcançar as vidas que estão perdidas aí, carentes do amor do Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo venha ser aquele que governe as nossas vidas, e que a gente entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.